Lucas capítulo 10, todos encontraram? Capítulo 10, versículo 38. Aconteceu que, indo eles pelo caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados, nós lemos uma passagem muito conhecida por todos, de Marta e de Maria. Uma passagem que fala sobre pessoas que Jesus amava. Jesus, ele nos ama tanto, 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 que ele entra na nossa vida, assim como um dia ele entrou na vida de Maria e de Marta. Mas essa passagem revela um pouco do que muitos de nós temos vivido nos dias de hoje. Quem aqui se considera uma pessoa ocupada? Levanta a mão. Eu me considero uma pessoa ocupada. A grande maioria aqui levantou a mão e se considera uma pessoa ocupada. Nós podemos ser ocupados por várias coisas na nossa vida, mas nós podemos ser ocupados com a obra de Deus também. Quantos aqui se consideram uma pessoa ocupada com as coisas da obra de Deus também? Ergue a sua mão, por favor. Temos muitas pessoas que estão ocupadas, são pessoas ocupadas com a obra. Mas Jesus, ele nos fala uma coisa muito simples aqui, que muitas vezes nós nos esquecemos, e essa palavra vem só para nos lembrar que na oportunidade que essas pessoas tiveram de estar com Jesus, com a pessoa de Jesus, com a presença de Jesus física, vocês imaginam que nós louvamos, nós adoramos a Jesus em espírito. Agora imagina você poder tocar na mão de Jesus, você olhar nos olhos de Jesus, você poder ouvir audivelmente a voz de Jesus. Isso foi o que Marta e o que Maria tiveram a oportunidade de fazer naquele dia. E uma se assentou para tirar um tempo de relacionamento com Jesus, para ouvi-lo falar, para fazer só uma coisa na vida dela: estar com Ele. Marta, na presença de Jesus, tirou aquele tempo para fazer coisas que não sabemos se era para Jesus ou se eram para outras pessoas também. Pode ser os dois. Jesus, ele não diz que o que Marta está fazendo não era importante. Jesus, ele fala que aquilo que Marta estava fazendo, naquele momento não era necessário. Não sei se você viu no versículo 41, ele fala: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. De todas as coisas que nós temos para fazer na nossa vida, a melhor parte da nossa vida nessa existência, ela vai ser e deve ser, e é, porque Jesus falou que é, o nosso momento de relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, no nosso secreto. Isso é uma coisa muito simples. Mas o que acontece? A vida de hoje nos suga muito, 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 muito. Você trabalha, você estuda, daí você termina de fazer o terceirão lá, daí você tem que fazer um técnico, tem que fazer a faculdade, terminou a faculdade, parece que não serviu de nada, você precisa fazer uma pós, terminou a pós, parece que é tão pouco, faz mestrado, faz doutorado, pós-doutorado, não sei se inventaram já mais algum nome para a gente ter que fazer, né? Não é fácil. A gente está trabalhando, daí a gente trabalha,
trabalha 8 horas, ali sua, daí trabalha 9, 10, 11, tem gente que trabalha 12 horas e sempre mais. E daí você vai na academia e treina meia hora, daqui a pouco está treinando 1 hora, daqui a pouco está 2 horas, daqui a pouco você passa um período lá na academia, vira um monstro, né? Forte. Mas Jesus, ele nos fala uma coisa. Ele diz assim: existe uma coisa que é muito necessária. A boa parte da sua vida, jovem, a melhor parte da sua vida é o tempo que você passa na presença de Jesus. Agora eu te pergunto, de coração, você tem vivido a melhor parte da sua vida? Ou você tem vivido as demais coisas de uma vida? Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes a gente reclama muito da nossa vida. Meu Deus, não aguento mais trabalhar, não aguento mais estudar, não aguento mais viver, não aguento mais fazer isso, não aguento mais fazer aquilo. Mas a melhor parte da vida a gente não faz. Por isso que a vida é ruim. Porque a gente não tira tempo de intimidade com Jesus. Maria não. Maria escolheu a boa parte. A parte do relacionamento. Por que eu digo que Jesus, ele não repreendeu Marta por ela estar fazendo algo? Porque quando você conhece a Cristo, uma das coisas que Cristo deseja realmente que você faça é a obra de Deus. É o reino, que trabalhe no reino de Deus, que você dê o seu melhor. O reino de Deus, ele é tomado à força. Mas Jesus nos ensina através dessa simples passagem, que mais importante do que tirar tempo para tomar o reino à força, é tirar tempo para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Enquanto o reino se toma através das nossas atitudes, a intimidade com Jesus se toma através do nosso tempo. E sabe o que é tempo? O tempo é a nossa vida, é tudo que nós temos hoje, é tempo. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes aqui, o pastor Eloy, ele comenta muitas vezes que as pessoas falam, eu não tenho tempo, e na verdade a única coisa que nós temos é o tempo. Só que é engraçado que quando nós começamos a ficar cheios de coisas para fazer, como vocês levantaram as mãos e disseram, nossa, eu sou muito ocupado. Quando começa a complicar a vida, começa a te fazer mal, às vezes você começa a ficar estressado. Geralmente, eu tenho visto, você pode ser uma exceção, mas a maior parte das vezes o que eu tenho visto é a pessoa dizer assim, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que parar de fazer alguma coisa. E geralmente a coisa que ela para de fazer é algo para Jesus. Não, é muito. Vou parar de ir na escola de crescimento, vou parar de estar nesse departamento, vou parar de ir no Deeper, vou parar de estar no GC, vou parar de estar no evangelismo, eu tenho que parar com esse discipulado, eu tenho que... É incrível, geralmente assim, de tudo que se deve largar na vida, larga o que for de Deus, né? Pegando aquele versículo e deturpando, né? Mas, o que Jesus nos ensina? Você vai fazer várias coisas. Sabe por que muitas vezes você não dá conta de fazer? Porque você não tem o necessário, que é o tempo com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem vai te dizer, e Ele é quem nos diz sempre, o que devemos fazer. Em quais projetos devemos entrar, em quais projetos não devemos entrar. Agora eu vejo muitas pessoas desesperadas com o tamanho das dificuldades que tem para organizar todo o seu tempo, mas não para se organizar com Jesus, para ouvir dele o que você deve fazer. Então você não tem que desistir das coisas, você tem que perguntar para Deus o que você deve fazer. Porque muitas pessoas têm saído do seu propósito simplesmente porque estão cheias de coisas, mas não fizeram a mais importante, que é perguntar para Jesus, qual é o meu propósito? Aonde que eu estou errado? Em que lugar que eu não deveria estar nesse momento da minha vida? Maria, ela estava sentada nos pés de Jesus, com certeza ela entendeu o que ela deveria fazer. Marta só sabia o quê? Reclamar dos outros, falar que os outros não ajudam, que os outros não fazem, que é geralmente o que uma pessoa ocupada, ela reclama. Só eu faço, só eu que me dedico, só eu aqui que dou duro, dou o meu sangue, os outros não me ajudam. E a melhor parte, que é estar na presença de Deus,
que é tirar tempo com o Espírito Santo todos os dias. Aqui é muito importante que nós vejamos que o termo que Jesus usa no grego, falando assim, Marta, a Bíblia, né? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. O termo que a Bíblia usa para dizer, o nome da palavra é diaconia. E é uma palavra muito interessante, porque ela é uma palavra que nós usamos muito, e que é muito forte, e que é muito de Deus. Diaconia é o serviço que você faz para o outro, é o serviço que você faz para as outras pessoas, aquilo que você se dedica no ministério, na obra. Só que Jesus fala, você está distraída com a diaconia. Por que ela estava distraída com a diaconia? Porque se você está fazendo algo para Deus, sem tirar tempo de intimidade com Deus, a ação que você faz, as ocupações que você tem, são uma distração para Jesus. Eu quero que você entenda, se você está indo no GC sempre, está indo lá no GC, irmão? Tá? Glória a Deus. Se você está dando discipulado, se você está tocando aqui, cantando, se você está trabalhando aqui em algum departamento, se você está no Deeper, se você faz tudo, mas não tem tempo com Deus, sabe o que isso é para Jesus, essas coisas todas? Distrações. Nós invertemos muitas vezes a sequência que Deus estabeleceu para o ser humano, por isso que a gente paga um preço duro. Sabe qual é a sequência que Deus estabelece para nós? A intimidade para o público. Nós queremos o quê? O público para a intimidade. Jesus ele nos fala assim, você tem que ter tempo comigo, em outras palavras, para depois você começar a fazer as coisas para os outros. Nós queremos o quê? Não, eu vou começar a fazer, mostrar, e assim, eu vou ganhar títulos, porque os títulos vão mostrar que eu estou perto de Deus, que eu tenho intimidade com Ele. Sabe qual é uma das maiores desgraças que nós temos na religião hoje? São pessoas que só têm títulos e não têm intimidade com Jesus. Talvez pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, que têm um título, uma posição, mas já não tem mais o Espírito Santo faz muito tempo. E isso eu quero que você olhe para a sua vida. Porque muitas vezes você tem um título de líder aqui, de GC, supervisor, coordenador, papa, membro de departamento, ator lá no teatro, dançarina no Ministério de Dança, qualquer coisa que você faça, esse título não é sinal de que você tem intimidade com Deus. Para Jesus essas coisas se tornam uma distração se você não está pertinho do coração dele, pertinho do coração do nosso amado. Aqui quando é usado o termo nessa passagem da Bíblia, distraída, agitada, o termo em grego, que é perispal, significa super ocupado, num estado de estresse mental, distraído. Por que eu estou te dizendo isso? Se você está vivendo a sua vida na obra, no reino de Deus, fazendo as coisas para Deus, se você se encontra estressado, se você se encontra distraído, se você se encontra num estado super ocupado, mas não ocupado bom, você está tão sobrecarregado que você está a ponto de não conseguir mais fazer as coisas para Deus. Eu quero que você pense numa coisa, pare, isso é a hora de parar, porque aí está um sinal de que tem havido pouca oração, pouca busca pela presença de Deus. Eu vou te falar uma coisa, quando nós oramos, quando nós clamamos, as coisas se tornam mais fáceis de serem feitas. Eu tenho um problema com uma pessoa, eu vou lá resolver. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quando eu oro e vou resolver o problema com a pessoa, sabe o que acontece? Geralmente dá certo. Eu estou lá na minha casa, no meu trabalho, faço as coisas do meu jeito, na força do meu braço, sabe o que acontece? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quando você ora, as coisas dão certo. Sabe por quê? Porque isso é promessa de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem como você buscar o reino sem encontrar o rei.
Mas muitos de nós têm conseguido fazer essa proeza, de ficar apenas no reino, sem ter um encontro pessoal com o rei. E olha que o rei, ele tem aberto as portas do seu quarto mais íntimo, as portas do seu coração, para que nós estejamos lá dentro todos os dias. Você já imaginou? Jesus, ele não precisava fazer isso, mas ele nos abriu uma porta de intimidade todos os dias, para estarmos sentados no colo dele, ouvindo o seu coração, vendo as suas palavras. Só se você já teve uma experiência com Deus, você sabe do que eu estou falando. De você conseguir parar no seu dia tão corrido e tão atribulado, e você descansar no colinho de Jesus, e você parar e dizer como é bom estar aqui, e como é bom ter o Senhor, e como é bom estar com o meu amado. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Todas as coisas se tornam mais fáceis na nossa vida. Agora, se as coisas têm sido difíceis para você, pense se você tem tirado esse tempo, porque é nesse tempo que nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade. É nesse momento que nós, que estamos sobrecarregados, conseguimos tomar o jugo dele, que é suave. É nesse momento que nós conseguimos lançar tudo que nós temos, que não precisamos, em Jesus. É no momento de intimidade com ele. Creia nisso que eu te digo. Se está difícil, irmão, as coisas da sua vida, muitos aqui talvez até, se já não pensaram, estão pensando em desistir muitas vezes. Desistir não só da igreja, desistir do GC, desistir do grupo, desistir de tantas coisas. Às vezes desistir de si mesmo, da sua própria vida, do seu propósito. Pare. Você precisa voltar, fazer que nem Maria, sentar lá na frente de Jesus e ficar só ouvindo ele, só tendo intimidade com ele. Essa é a saída para todos os nossos problemas. Lá em Atos 6, é um momento muito crucial da igreja, porque era o início da igreja. E eles começaram a ganhar muitas pessoas para Jesus, e cresceu muito o número de discípulos, e cresceu muito o número de viúvas, e essas viúvas não tinham como comer, não tinham quem as sustentasse, e o pessoal começou a reclamar, e teve uma divisão e tal, e eles botaram pressão em cima dos apóstolos, dizendo, poxa, não tem ninguém para sustentar as viúvas, e está na Bíblia, a gente tem que sustentar as viúvas. E os apóstolos, eles tinham, naquela oportunidade, algo que assim, vamos lá servir as viúvas, porque a gente vai mostrar que a gente é bom, a gente vai mostrar que nós somos alguém que fazemos o bem para o outro. Vamos lá, vamos fazer, vamos mostrar que nós somos apóstolo mesmo e tal. Mas eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Se nós formos fazer isso, todo mundo vai achar lindo, todo mundo vai achar maravilhoso. Mas nós vamos perder o nosso tempo de oração e de palavra. Isso é muito importante. Então escolham pessoas que não tenham essas responsabilidades, e coloque elas para fazer isso. Aí foi a instituição dos diáconos, ou seja, os apóstolos, que eram aqueles que andaram com Cristo. Eles aprenderam uma coisa: tudo que eles fizerem na vida, tudo, não pode tirar o tempo de intimidade deles com Deus. Será que você entende isso? Será que você tem vivido isso? Ou tudo que convidam você para fazer, você vai lá e faz? Não importa se aquilo vai tirar o seu tempo de intimidade com Deus. E olha que engraçado. Às vezes a gente pensa, eu não estou conseguindo orar. Às vezes você está pensando aqui, meu Deus, mas o que eu vou fazer na minha vida? Eu não posso parar de trabalhar. Eu não posso largar a faculdade. Eu não posso parar de fazer exercício físico. Eu não posso parar de ir no GC. E são coisas justas isso que você está falando. Mas sabe que atitudes que nós muitas vezes não tomamos, porque daí envolve muito assim a questão pessoal da carne. Quantos começam a olhar que não estão conseguindo ter a vida com Deus e dizem assim, sabe o que eu tenho que acabar na minha vida? Eu tenho que parar de perder tempo no Facebook. Eu tenho que parar de perder tempo com a televisão. Eu tenho que dormir um pouquinho menos mesmo. Vou dormir um pouco menos, acordar mais cedo. Tenho que parar talvez de fazer tanto exercício. Eu falo porque tem gente que gasta tempo na academia, muito tempo.
Acho que eu vou parar de jogar videogame, porque o videogame tem tirado meu tempo com Jesus, com o Espírito Santo. Eu amo muito a minha namorada, minha noiva, minha esposa, mas eu preciso tirar um tempo maior para estar com o Espírito Santo de Deus. Nós pensamos em tantas coisas difíceis, mas nós não queremos abrir a mão das fáceis. Irmão, qual foi a última vez que você jejuou? O que é o jejum? É você dizendo para sua carne assim, ó, aqui quem manda sou eu. E já que eu tenho autoridade, eu já coloco elas nas mãos de Jesus, e agora eu quero fortalecer o espírito, o meu espírito. Se você não jejua, você não consegue jejuar, isso mostra que você só consegue fortalecer a sua carne. E aí, eu te pergunto, que dia você vai jejuar dessa semana? Porque se você não tomar uma decisão firme, de começar a gastar tempo no que é necessário, você não vai viver a melhor parte dessa vida, que é conhecer Jesus. Sabe por que o jejum é bom? Porque naquele tempo que você iria estar comendo, você fica agoniado, porque você está acostumado a comer. E daí eu vou te dizer assim, ó, a primeira coisa que você tem que lembrar é o quê? Já que eu não estou comendo, o que eu vou fazer? Orar. Vou estar orando. Que o momento de comer, geralmente todo mundo está comendo. De manhã, café da manhã, você está em casa, você pode tirar aquele tempo para orar. Meio-dia, todo mundo sai para o horário de almoço, você vai para algum lugar, ora. Final da tarde, ora. Não tem como você tirar um dia de jejum e pelo menos não ter um tempo de oração. Nós temos vivido um tempo onde as igrejas estão cheias, mas as salas do mundo espiritual, onde entram aqueles que jejuam, estão vazias. E eu não sei se você pode dizer que o seu nome está lá dentro dessa sala, escrito lá na escala. Nós queremos ganhar Joinville inteira. Você quer transformar a cidade de Joinville também? E como é que você acha que a gente vai fazer isso sem orar e sem jejuar? E isso não é uma responsabilidade minha, não é uma responsabilidade do pastor Tiago, da pastora Daiane, dos coordenadores. Isso é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós que entendeu que Cristo morreu, logo todos morremos juntos. Lucas 9:57 fala o seguinte, acharam, amém? Vamos lá. Aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus, a raposa tem covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir de todos que estão em minha casa. Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado olha para trás. Que olha para trás é apto para o reino de Deus. Pode olhar para cá. Eu vou ler essa passagem na Bíblia, a mensagem, que eu já tenho utilizado aqui nas últimas ministrações. Olha o que fala a Bíblia, a mensagem. Fala assim, ó. No caminho alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor eu irei para qualquer lugar. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. Jesus disse a outro homem, siga-me. E ele respondeu, tudo bem, só preciso de alguns dias. Tenho que acertar a questão do sepultamento do meu pai. Jesus afirmou, as coisas mais importantes primeiro. A prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente, anuncie o reino de Deus. Outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, mestre. Mas antes preciso acertar as coisas lá em casa. Jesus reagiu, sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Nós temos várias desculpas, né, em relação ao reino. As pessoas, muitos de vocês estão aqui, e às vezes nós encontramos desculpas, e nós não entendemos muito bem o chamado de Jesus para as nossas vidas. O primeiro camarada que queria seguir Jesus, é aquela pessoa que acha que seguir Jesus é uma coisa fácil.
E Jesus ele vai falar ali das raposas que têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem descanso. Ele trabalha continuamente. O reino de Deus é algo que tem muito trabalho envolvido nele. O segundo tipo de pessoa que quer seguir Jesus é aquela que tem boas justificativas quando não consegue seguir, quando não consegue se entregar. Mas todas as justificativas são terrenas. Jesus aceitou essa justificativa? Não. E o terceiro tipo de pessoa que quer seguir Jesus é aquele que quer seguir Jesus, mas ele quer curtir um pouco mais a sua vida. Jesus quer esse tipo de pessoa para ele? Não. Jesus, ele deixa claro, você veio para minha intimidade, você está aqui me seguindo, porque seguir Jesus é isso. Vai ter intimidade com ele, vai ficar com ele todos os dias. Quer deixar para depois? Então você não é apto para o reino. Jesus ele vai falar, vou até dar referência aqui para você, lá em João 6,53. Ele vai falar assim: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E os discípulos vão falar assim: oh, meu Deus, está demais, está demais. E sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus tinha 70 discípulos. Ele passou até quantos? 12 novamente. Sabe o que o fato de Jesus nos chamar para dar a nossa vida, mas nós não queremos dar ela por inteiro para Jesus. A gente quer estar só no departamento que agrada a gente. A gente quer estar só na reunião que agrada a gente. A gente quer estar só no DJ que a gente gosta. A gente quer estar só no dia que tem aqueles drinks legais, aquelas luzes legais. A gente não se entrega nas coisas também que são difíceis. Jesus ele nem quer contar com você para falar bem a verdade. Jesus já te salvou. Ele pega assim o carimbo do Espírito Santo, coloca assim em você, diz: ó, você é salvo, a gente se vê lá na eternidade. Glória a Deus. Mas essa vida aqui, para estar junto comigo, tem que entender que nós já morremos aqui. Nossa vida já foi. Precisa estar junto comigo. E junto comigo é o quê? É ter uma vida de intimidade comigo. E dessa intimidade você vai saber o que você tem que fazer no reino de Deus. Mas o reino de Deus você tem que estar preparado para largar. Em outro versículo Jesus fala assim, ó. Em outras palavras Jesus fala assim, ó. Ninguém é burro bastante para começar a construir algo sem medir se tem condições de terminar de construir. Nenhum rei é burro bastante de ir para uma guerra sem saber se os 10.000 dele vencem os 10.000 do inimigo. E Jesus fala isso no contexto de que ninguém que começa a seguir a Jesus pode começar a seguir sem entender o que verdadeiramente é seguir a Jesus. Ele fala: se você quer entregar a sua vida, então você vai entender o que é entregar a sua vida. É morrer para você mesmo. É colocar Jesus acima do seu pai, da sua mãe, da sua viagem para Disney, da sua viagem para Barra Velha. Tem uns que vão para Disney, outros que vão para Barra Velha, né? E quando Jesus te chamar para fazer algo, bem quando você tinha algo muito mais legal para fazer, quando alguém te ligar de madrugada, bem no horário da luta do UFC, aquela luta maravilhosa que você queria assistir, precisando da sua ajuda, precisando de uma oração, precisando de um conforto. Quando tiver um discipulado que você vai ter que fazer ele de madrugada, 6 horas da manhã, para mim é de madrugada, ou vai ter que fazer meia-noite o discipulado. O que para você é difícil demais, se tratando de Jesus? Se orar para você está difícil, é porque existem milhões de coisas mais importantes do que o seu tempo com o seu amado. Que não sei nem se dá para dizer que é amado, né? Você não tira tempo com ele, como é que ele é o seu amado? Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Como é que nós estamos fazendo coisas para Jesus sem estar na presença de Jesus, sem ter intimidade com Jesus? Sabe o que nós, sem a presença de Deus, começamos a achar? A gente começa a olhar para o lado, ver o irmãozinho, querer ser melhor do que ele, querer ter um cargo maior do que ele, querer estar melhor na frente da liderança. A gente quer mostrar que a gente é melhor lá no GC, a gente faz mais coisas,
a gente é uma pessoa melhor, mais legal. Quando a gente não está na presença de Jesus, a gente começa a reparar na roupa que a pessoa está vestindo. A gente começa a reparar no carro. A gente começa a olhar para a nossa vida, começa a olhar para os diplomas que uma pessoa tem. Começa a olhar para a beleza que ela tem. E sabe qual é a grande diferença quando nós só temos Jesus na nossa vida? Nós olhamos para o coração das pessoas e queremos amá-la de qualquer maneira. Não importa quem ela é, não importa o que ela faz. Agora eu te pergunto, você está tendo esse coração de olhar para todas as pessoas e querer amá-las, independente do que ela tem, do que ela é? Quando eu estava tomando banho, Jesus me lembrou de uma menina, e faz muitos anos que eu ouvi isso. E Jesus falou assim: fala dessa menina hoje à noite lá na atração. Ela é uma menina, acho que era do Rio Grande do Sul. Se não me engano, alguma vez em alguma pregação na vida, acho que a pastora Daiane já falou dessa menina, mostrou um vídeo dela, alguma coisa assim. Ela era uma menina de 13 anos, aqui do Brasil, e foram fazer um vídeo com ela, e ela tinha uma congregaçãozinha. 13 anos ela tinha uma congregação, é isso mesmo que você está ouvindo. Ela abriu essa congregação, e ela, na segunda-feira, ela tinha uma rádio. Não sei como que era o negócio, mas ela fazia um programa, dava brindes, fazia orações e tal. Na terça-feira, essa menina de 13 anos, ela ia no asilo visitar os idosos, ouvir eles, muitos abriam o coração para ela orava por eles. Na quarta-feira, ela fazia artesanatos, umas coisas lá para vender, para poder manter as missões, as coisas que ela fazia. Na quinta-feira, ela dava aula para as crianças sobre a Bíblia, ela ensinava as crianças sobre a Bíblia, porque ela tinha 13 anos, ela começou a ganhar crianças. Na sexta-feira, ela era um dia de intercessão, ela tirava tempo para interceder pelas pessoas, para orar, e ela dizia que ela via muitas curas, muitos testemunhos ocorrendo, Jesus respondendo. E ela tem uma entrevista que ela fala assim, que a gente tem que fazer as coisas hoje, que a gente tem que aproveitar o tempo que nós temos nessa vida, para fazer o melhor para Deus, para o reino de Deus, porque a gente não sabe quando vai ser o último dia. E ela com 13 anos, ela já tinha 100 crianças, que ela cuidava, e ela tinha batizado, inclusive, para Jesus. Pensa nisso. E o que aconteceu? Com 14 anos de idade, ela sofreu um acidente, o carro dela bateu num caminhão, ela morreu. E esse vídeo é muito forte, depois eu te aconselho até a procurar no YouTube, porque a frase dela aqui, assim, a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. E ver uma pessoa com 13 anos, que já ganhou uma multidão de almas, e que fazia o melhor com o que ela tinha, ela ganhava crianças, já que ela não tinha capacidade, ou ela não se achava assim, ou Jesus não enviou ela para isso, para ganhar adultos, mas ela não perdeu tempo. Você aí está com seus 15, 16, 17 anos, 18 anos, 20, 25, o que você está esperando da sua vida para começar a viver totalmente para Jesus? O que você está esperando que aconteça na sua vida, para você se entregar por inteiro, para você, como essa menina ali com 13 anos, ela tinha um dia só para interceder por todas as pessoas, para poder ganhar mais pessoas para Jesus, para poder alcançar mais crianças, para ensinar a palavra de Deus para os outros. Todos os dias ela tinha algo que ela fazia para Deus, e ela também orava. 13 anos. Muitos têm 17 aqui, não faz a mínima ideia do que vai fazer na vida, e não faz nada para Jesus, inclusive. Tem 25 anos e não está fazendo nada para Jesus. Está feliz porque é um craque no jogo do PlayStation. Está feliz porque passou em todas as matérias na faculdade. Mas e para Jesus? Eu faço aquela pergunta, aquela chavão assim, né, que muitas vezes a gente ouve. Se você fosse morrer amanhã mesmo, será que aos olhos de Jesus a sua vida valeu a pena? Se você tivesse que encerrar sua carreira aqui na terra amanhã, porque você vai morrer, será que está valendo a pena tudo que você tem feito? Será que você tem vivido uma vida conhecendo a melhor parte, que é estar com Jesus? Ou
você seria aquele que ia chegar lá diante de Deus, bater na cabeça e dizer: meu Deus, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo. Todo o tempo que eu fiquei olhando o Instagram, que eu fiquei procurando Pokémon, todo o tempo que eu fiquei procurando uma mulher, um homem, todo o tempo, que tempo inútil e tempo perdido. Porque esse tempo eu poderia ter usado para estar com Jesus e para ganhar muitas almas para o Senhor. Às vezes o Pai, Ele vem para nos alegrar, às vezes o Pai vem para nos tratar, às vezes o Pai, Ele nos chama de lado e Ele só quer que a gente lembre de coisas importantes que às vezes se perderam na nossa vida e no nosso caminho. O Pai, Ele sempre quer nos colocar nos trilhos. E eu quero que você olhe se a sua vida está no trilho certo, no caminho certo. Você é o que você faz todos os dias. E aí, o que você tem feito todos os dias? Para Deus isso tem sido relevante? Você está muito ocupado, você trabalha muito na obra. Você está feliz com isso? Não está feliz? Pense, olhe para a sua vida e pense se você está tirando tempo. Está sendo uma Maria da vida, uma coisa tão simples, que é sentar. Mas como? Se você não tem feito nem o simples. Nós crescemos. Hoje esse grupo, Atração, é um dos maiores grupos dessa cidade. Mas nós crescemos aqui porque muitas pessoas entraram no quartinho e quiseram ter intimidade com Jesus. E quando a gente cresce, a gente tem agora um monte de trabalho para fazer, um monte de coisas para fazer. Mas se nós só fizermos as coisas, a gente vai parar e vai morrer. Agora, se nós continuarmos fazendo o que nós começamos a fazer, que é estar simplesmente com Jesus, simples como Jesus, lá no quartinho com Jesus, nos braços de Jesus, esse amor irresistível do Pai, Ele vai alcançar toda essa cidade, eu creio do fundo do meu coração. Será que Jesus, Ele pode contar com você? Será que Jesus pode marcar uma hora com você? Hoje, amanhã, depois da manhã? Será que Jesus pode marcar uma hora com você para você aparecer lá naquele encontro marcado que parece que só Jesus está aparecendo lá todos os dias? Você tem furado. Se eu pudesse escolher algo pelo qual eu fosse conhecido, eu gostaria de ser conhecido como um homem de oração e um homem que jejua, um homem que teme ao Senhor. Pouco me importa os outros títulos. Se eu tiver esse título, eu já estaria muito feliz. Mas é Deus quem me dá esse título, não são homens. Muitos acham que quando não oram, Jesus fica bravo com você, o Pai fica bravo com você. Mas não é esse olhar que Ele quer que você perceba nele. Sabe, o olhar que Jesus tem pela sua vida é um olhar de saudade de você. É um olhar de amor por você. É um olhar de... Ele larga todas as coisas para estar somente com você. Esse é o olhar do nosso papai. De te fazer ser a pessoa mais importante do mundo. Equivalente ao próprio filho dele, Jesus. Tão amado quanto Jesus. Tão importante quanto Jesus. A ponto de aceitar, nos ouvir, nos abraçar e falar ao nosso coração.